Muito bem. Então, bom dia para todos nós. Vamos então dar sequência aqui no nosso trabalho. Nós entraremos no último item aqui do capítulo 7, Lei de Sociedade, da terceira parte do nosso Livro dos Espíritos. E só recapitulando aquilo que a gente já estudou, Lei de Sociedade, nós falamos sobre necessidade da vida social, falamos sobre vida de isolamento, voto do silêncio, né? Aliás, um tema que, embora acredito que Kardec não tenha tido tanta pretensão assim de trazer tantos subsídios para o nosso estudo, mas rendeu bastante esse nosso bate-papo, né? Vida de isolamento, que é bastante comum, porque quando se fala em isolamento, a primeira coisa que a gente imagina são aqueles eremitas, né, que vivem lá no meio da floresta, enfiados numa caverna, e a gente não se dá conta que dentro de um apartamento, no meio de um condomínio, tem pessoas que optam por vida de isolamento, né? Não se preocupam em se relacionar com ninguém, não se preocupam em colaborar com nada, faz ali apenas a sua parte para cumprir a sua vidinha ali, fica por isso mesmo. E é digamos assim, ainda mais com a internet, né, Júnior? Mas apesar de que a internet, as pessoas ainda se socializam, ou se sociabilizam de alguma forma, né? Porque você tem os amigos virtuais e tal, mas tem pessoas que realmente elas se isolam, elas não fazem questão de ter amigos, elas não fazem questão de participar de nada do que diga respeito à sociedade, né? Reclamam, por exemplo, quando tem que fazer ali, participar das eleições, alguns escolhem, né? Exatamente, se escondem, né? Então, não participam de eleições, não participam de reuniões sociais, não contribuem com absolutamente nada. E o homem, sendo um ser gregário, né, a gente lembra que o homem vive numa agregação, né, então ele faz parte de uma coletividade como um instinto natural, ele depende da sociedade para poder sobreviver. E se ele tem aquela pretensão de dizer assim, não, eu não dependo de ninguém, então talvez ele não dependa das suas necessidades íntimas, mas fora isso ele depende, tanto que ele tem água, ele tem luz, ele tem telefone, ele tem construção, ele tem roupa, comida, que não é ele quem faz, são outras pessoas que fazem. Então o homem, quando ele adquire uma certa independência, um certo poder aquisitivo, uma capacidade de se sustentar, ele acredita, dentro das suas ilusões, que ele não depende da sociedade. Se ele não dependesse, é você colocá-lo no meio de uma floresta e falar, toma, se vira. Aí ele vai ter que se virar para poder ali comer o pão, né, fazer ali o seu pão de cada dia, né, e se virar para poder fazer tudo aquilo que é o mais básico, né. Mas então, as pessoas fazem essa opção, né, pela forma que a própria sociedade hoje acaba se estruturando. Nós temos hoje televisão, que é o entretenimento, né. Bom dia, Sandra, bom dia, pessoal que chegou. A televisão, que é um entretenimento, internet, que é um recurso, então cria na cabeça das pessoas aquela coisa, olha, eu não preciso mais viver dessa forma, eu não preciso mais agir dessa forma, né? E muito antes disso, Júnior, se você pensar assim, o homem de Neandertal, ele já tinha atingido uma capacidade, ainda que limitada, intelectual, e conseguia já viver ali no seu pequeno bando. Mas se a gente voltar mais no tempo ainda, nós temos que os próprios animais, por instinto, vivem em sociedade. Nós temos ali, são pouquíssimos animais que são independentes, né? Mas desde que nascem, já nascem com uma certa dependência. Então, esse assunto rendeu bastante para a gente, porque trouxemos até alguns exemplos de monges e freiras que vivem isolados em abadias e tal, mas que, na verdade, na nossa vida prática, na nossa vida cotidiana, nós encontramos comportamentos dessa natureza. A Márcia colocou lá em cima, né, minha amiga disse que meu quintal é a rua, né, e minha filha não gosta de sair muito comigo, pois paro muito, né, pois conheço muita gente e não posso comprar nada para almoço que não daria tempo, né. Pois é uma facilidade que a gente tem, Márcia, de você se entrosar com pessoas, de você demonstrar aquilo que você pensa de uma forma afetiva, de uma forma carinhosa, você acaba, de certa forma, criando vínculos com outras pessoas. Mas normalmente, intimamente, individualmente, as pessoas hoje trazem uma característica que ela é bastante perturbadora, né, que é a impaciência e a intolerância. E, de certa forma, também o egoísmo. Então, se você não tem paciência para lidar com o relacionamento de pessoas que nem sempre tem a estabilidade que você tem, nem sempre tem a forma de pensar que você tem, você acaba dizendo assim, olha, eu prefiro não ter essas pessoas por perto. Só que a tolerância, ela é como se fosse a ferrugem,
ela vai avançando, ela vai progredindo, evoluindo num determinado ambiente, que chega uma hora que ela corrói tudo. A intolerância é assim, eu não tenho tolerância por essa pessoa. Mas vai passando um pouquinho, você assiste a um programa na televisão, você não tem tolerância por aquele apresentador. Você muda de canal, você não tem tolerância com aquele programa. Você sai na porta, você não tem tolerância com o vizinho. Quando você se dá conta, você já não tolera mais ninguém. E ao mesmo tempo que você se torna intolerante, você também se torna intolerável. Porque ao mesmo tempo que você afasta as pessoas de você, as pessoas também se afastam de você. E aí então isso a gente não se dá conta, porque é uma coisa tão silenciosa que ela vai, né, digamos assim, que a intolerância seria como se fosse um câncer na sociedade. Ele vai evoluindo silenciosamente. E quando chega uma hora em que você começa a perceber os sintomas daquilo que acontece, significa que essa doença já evoluiu bastante. A mesma coisa acontece com essas doenças morais, essas doenças da alma. Elas vão progredindo, evoluindo silenciosamente, chega uma hora que quando culmina, aí começa a vir as crises de depressão que a gente vê hoje, crises de ansiedade, síndromes de pânico, que são hoje psicopatias que surgem na nossa sociedade contemporânea, que são frutos exatamente desse comportamento que as pessoas têm. Elas agem dessa forma pelo fato do homem não ter um comportamento natural de viver sozinho. Quando ele se vê na solidão, ele começa a sentir os efeitos. E isso reflete exatamente no seu psiquismo e, consequentemente, no seu organismo, porque é uma doença que ela acaba sendo somatizada. Você tem aquela tristeza na sua consciência e, de repente, você percebe que seu corpo começa a ter uma baixa resistência, você começa a ter problema para dormir, fraquezas físicas, e assim vai evoluindo. Então a gente percebe que o psiquismo e o físico do ser humano reage àquilo que ele faz contra a sua própria natureza. Só que é assim, eu gosto de viver em sociedade se a sociedade for do jeito que eu quero. E aí, então eu começo a selecionar as pessoas. Não, eu quero aquele, porque eles são meus amigos, porque eles pensam como eu. E aqueles que não pensam como você? Ah, esses não me interessam. Só que chega uma hora que ele percebe que ninguém consegue mais pensar como ele. Exatamente por isso, porque ele tem essa intolerância e essa impaciência com as pessoas. Quantas vezes as pessoas chegam num consultório médico e a gente vê a carência que se tem. Conversa-se sem nenhum tipo de pretensão dentro de um metrô, dentro de um trem, num supermercado, num shopping, pessoa que você não conhece, você encosta no balcão e qualquer motivo banal você está conversando com uma pessoa, dando risada e tudo mais, e você vai num consultório médico, as pessoas sentam-se uma dos lados das outras, começa a ficar naquele silêncio, de repente chega uma pessoa que não aguenta e começa a falar. É exatamente, Beto, né? Uma carência que as pessoas têm, e não digamos nem carência, é da natureza do ser humano. A carência surge quando ele começa a violar essa sua natureza. E aí então você percebe que eu não aguento mais ir naquele lugar porque aquela mulher só fala. Quantas vezes a gente já falou isso? Não aguento passar na porta daquele vizinho porque ele me puxa e começa a falar. Taxista então nem fala. Agora tem taxista que fala também, né, Miriam? Nem brinca, né? Você quer ficar em silêncio, quer ficar concentrado, o homem não para de falar. Já aconteceu comigo de eu ficar, pois é, tá, a viagem inteira. Eu falo, ai meu Deus do céu, esse homem não para de falar. E aí vai fazer o quê? Então a gente percebe assim que quando isso conta a vida toda, né? A gente nem pergunta, né? A gente nem pergunta, né? Então, não é a carência surge, Márcia, porque agir da forma como você age, se você não tem nenhum tipo de problema para se relacionar com as pessoas, é da sua natureza. A espontaneidade, o gostar de viver com as pessoas. Agora, quando isso se torna, as pessoas têm necessidade de conviver com os outros, por uma questão, digamos assim, patológica, aí surge a carência. Porque a carência significa falta. Você carece de amizade, você carece de relacionamento. Se a nossa vida está preenchida com os amigos, a gente tem mais a que botar para fora essa espontaneidade, essa amizade, esse carinho. Né? A Abraço colocou para nós, né, o pânico também, né, com muita paciência à exposição da sociedade, nada de exposição à sociedade. Né? No caso, o pânico, Abraço, é a mesma coisa, você acaba se isolando pelo fato de você não conseguir conviver com as pessoas, e quando você é forçado a conviver, fazer alguma coisa que você não gosta, o seu psiquismo começa a reagir. Aí surge aquela ansiedade, né, de você ter que fazer alguma coisa que você não quer, de você ter que ir num lugar que você não quer. Quando essa ansiedade começa a se agravar, aí então surge essa síndrome do pânico. Porque você não apenas não quer ir, mas você tem medo de ir. E aí, nesse relacionamento, né, não só você, mas se a gente começar a fazer perguntas, a gente sempre teve momentos na nossa vida em que se passa por crise de ansiedade,
né? Principalmente por uma sociedade tão exigente como nós vemos hoje, né? Então, tem essa história, né? O Beto lembrou uma passagem interessante também aqui, que nos botecos da vida, né? As pessoas vão lá para beber e tudo mais, mas na verdade a bebida, ela acaba não sendo o ponto principal, mas é o preenchimento daquele vazio, de ter alguém por perto que as pessoas vão até lá. Então elas vão se relacionando-se nos ambientes, na verdade em busca de alguma coisa que falta. Porque hoje a gente tem assim. Eu lembro na época que eu era criança, hoje eu tenho 43 anos, então a gente volta ali 30 anos no tempo, ali por volta dos meus 13 anos, era aquela história, né, você faz um bolo na sua casa e você leva um pedaço para o vizinho, sem ele pedir. O vizinho vai fazer algum almoço, algum churrasco, alguma reunião, ele te convida. Hoje nós temos condomínios com milhares de pessoas lá dentro, em que vizinhos de porta não se conhecem. Então hoje é um relacionamento muito diferente, uma indiferença, uma distância entre as pessoas. Né? Então esse que é o problema que a gente acaba percebendo. A forma como a sociedade hoje optou por viver é uma forma bastante perigosa, porque viola a própria natureza do ser humano. Daí essa questão da vida do isolamento que a gente conversou. Bom dia, pessoal que chegou. Bom dia, Silvia. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Betinha. Milton, Sandra. Então, aqui nesse caso, a gente percebe exatamente esse tipo de reação, de comportamento na sociedade, e infelizmente o nosso organismo, o nosso psiquismo, novamente reage a essa violação que nós mesmos fazemos. É mais ou menos assim: se você come muita gordura, se você come muito doce, por mais que você goste, o seu organismo vai reagir. O seu aparelho digestivo vai sofrer, o seu fígado vai sofrer, o sistema circulatório vai sofrer, o seu sistema endócrino vai sofrer, porque a gente se alimenta com substâncias que o nosso corpo não tem capacidade de absorver, pelo menos não na quantidade que nós utilizamos. E aí então surge esse problema. Aí quando a gente faz isso organicamente, se a gente se comporta de uma forma diferente, o que reage é o nosso sistema emocional. As nossas emoções, os nossos sentimentos também provocam uma reação de sofrimento. E é essa reação de sofrimento que geram essas psicopatias que a gente comentou. Naturalmente, não sou um psicólogo para falar sobre isso, mas é o básico, é o óbvio, está na nossa cara tudo isso. Está assim na nossa frente. Nós agimos de uma forma e nós reagimos a esse tipo de escolha. Então nós precisamos hoje resgatar aquela vida em sociedade natural que nós tínhamos no passado, sem essa cobrança da sociedade, sem essa correria e tudo mais, porque na verdade a gente não sabe se o homem se comportando assim gerou uma sociedade tão estressada como essa, ou naturalmente a sociedade se tornou estressada fazendo o homem sofrer. Porque com comunicação, com dinheiro, com trabalho, com a exigência que hoje nós temos para poder se manter ativo na sociedade, nós acabamos inconscientemente mudando a nossa forma de viver. No passado os homens iam trabalhar, as mulheres ficavam em casa dando atenção para os filhos. O tempo foi passando, as mulheres foram trabalhar, os homens foram trabalhar, os filhos em escola, academia, vai fazer inglês, vai fazer natação, vai fazer futebol, vai fazer não sei o quê. Quer dizer, eles vão se distanciando cada vez mais. E aí então uma criança que nasce isolada, ela vive um adulto isolado. Ela acaba optando por viver dessa forma. E aqui vem exatamente naquilo que nós vamos conversar hoje. A lei de sociedade, nesse terceiro item, que fala sobre os laços de família. Que a gente pergunta hoje, a gente sabe que hoje a sociedade nada mais é do que a somatória daquela célula familiar que é formada. O indivíduo faz parte de uma célula. A célula compõe a sociedade. A sociedade então reflete aquilo que acontece dentro dos lares. Se nós temos famílias felizes, nós teremos uma sociedade feliz. Porque o indivíduo que está bem consigo mesmo, ele reflete no ambiente onde ele vive esses seus sentimentos. Se ele é infeliz intimamente, ele vai transmitir também essa infelicidade. Ninguém pode oferecer aquilo que não tem. Emocionalmente, nós só oferecemos aquilo que nós temos. Tanto é assim que nós percebemos na nossa reação do dia a dia. Tem dia que a gente acorda com o ovo virado, né? Parece aquele dia que a gente acorda descoberto. O mau humor, a cara fechada, aquele tempo nublado, aquela nuvem negra em cima da nossa cabeça. A gente acorda assim. Aí você vai para o seu trabalho, você vai para a sua escola. De que forma que as pessoas te veem? Exatamente com aquela cara de mau humor.
Porque dentro de você não está feliz. Como é que você pode transmitir uma felicidade falsa para as pessoas daquilo que você não tem? Só que nós acordamos assim de vez em quando. E aquelas pessoas que vivem assim constantemente? Elas vão o tempo todo transmitir essa sua angústia, essa sua carência, essa sua infelicidade, esse mau humor, a sua amargura e tudo mais. Então hoje o que acontece? Dentro das nossas famílias, nós temos hoje uma estrutura exatamente com essa cara, braço. Cara de mau humor. Então quando a gente percebe hoje que essas famílias hoje trazem uma estrutura em desequilíbrio, que nós percebemos, basta a gente fazer uma análise nas nossas próprias famílias. Como nós classificaríamos a nossa família hoje? Uma família bem equilibrada, bem estruturada, ou uma família ali rompida, ou uma família desequilibrada, uma família estressada? Como é que nós classificamos? São poucas as pessoas que podem dizer eu vivo numa família perfeita. Até porque, quando a gente fala em família perfeita, nós falamos em membros das famílias que são perfeitos. E se esses membros são perfeitos, o mundo deveria ser perfeito. Significa o quê? O mundo de provas e expiações, o mundo de espíritos ainda num processo de crescimento, de refazimento, de reconstrução. Consequentemente, a gente vai ter uma família também com essas mesmas características. Mas os laços de família, o sentimento que unem essas pessoas... Pois é, exatamente, Júnior. Perfeita confusão, e tenho certeza que você não foi eleito para isso, né? Se a gente começar aqui a trocar figurinhas, você é um chororô do que não acaba mais. Esse que é o problema. Todo mundo compartilhando, né, Beto? Assim que é bom. A Márcia colocou, né, o apelido do meu primo é Carranca, né, mas não é uma pessoa ruim, né? Mas está sempre ali estressado, né? Então, quando se fala em laços de família, a gente entra hoje num outro sentimento que faz parte da natureza humana, que não é apenas você viver em sociedade, você viver compartilhando aquilo que você tem. Muitas vezes nós temos a necessidade de viver numa sociedade em que a gente confia, em que a gente pode confiar. Em pessoas que você pode confiar os seus sentimentos, confiar as suas dificuldades, confiar as suas conquistas. E nesse caso nós temos dois grupos que nós acabamos formando. É o grupo da nossa família e é o grupo dos nossos amigos. A família, nós nos juntamos por necessidade. Os amigos, como se diz popularmente, são a família que nós escolhemos. Quer dizer, eu escolho as pessoas que eu gosto pela afinidade. Na nossa condição atual, as famílias são constituídas pelas necessidades que os indivíduos têm. Necessidades de ajuste, necessidades de auxílio, necessidades de aprendizado. Essa é a questão. Pois é, né, Abraço? A gente tem ali, o tempo vai passando, né? Sai de uma fralda e entra para outra, né? Basta a gente perceber. E só de lembrar que o que Abraço colocou agora, a gente lembra que é exatamente essa característica do ser humano. Quando ele nasce com essa dependência pela sua fragilidade, pela sua incapacidade de ser independente. Conforme o tempo vai passando, ele atinge uma idade avançada em que ele volta a se tornar independente. Só que hoje, nós fizemos um estudo há um tempo atrás, na nossa mini jornada da família. A gente lembra que em cada semestre do ano, bom dia professor, bom dia Mia, a cada semestre do ano nós fazemos uma atividade aqui no Pautal, que é um estudo promovido pela equipe espiritismo.net, em que nós escolhemos temas relacionados com a família. E num desses temas, aliás, quem quiser conhecer, deixa eu pegar aqui rapidamente, que assim, quem quiser conhecer, só dar uma visitadinha lá, está aqui, ó, www.espiritismo.net/família. Ali vocês vão encontrar cada um dos temas que nós abordamos. E nós falamos num desses trabalhos sobre a terceira idade, relação entre pais e filhos. E vocês dando uma chegadinha lá nesses temas, vocês vão perceber o apelo do idoso, o que é a velhice. Aliás, o que a gente ouviu agora de manhã, né, na nossa introdução, uma mensagem que trata exatamente disso, né, a relação de pais e filhos. O estatuto do idoso, como é envelhecer, algumas mensagens, algumas reflexões, tudo em torno desse assunto. E isso mostra, né, na prática, a gente vê hoje para quem trabalha na área de saúde, para quem trabalha com pessoas que são idosas,
né? Na minha família eu tenho, minha irmã é fisioterapeuta, então ela lida eventualmente com um paciente idoso que faz aquela manutenção para poder pelo menos se manter ativo. E o que se observa nesses grupos é exatamente isso. As famílias que durante o seu ciclo natural tiveram um relacionamento problemático, quando chega nessa época de idade mais avançada, esse idoso se encontra isolado. Aquela história dos filhos pagarem um tratamento pela obrigação, mas não tem interesse em conviver pelo fato de não ter tido laços estreitos durante a sua vida. Então aqueles pais que não conseguem cativar os seus filhos sofrerão no futuro com filhos que não conseguem conviver com os pais. E isso é muito mais natural do que a gente imagina. As casas de repouso, a Europa sofre muito isso, porque é uma cultura que se tem naquele continente das pessoas terem a independência. Então você atinge uma determinada idade, onde você já se considera capaz de lidar com a própria vida, e você viaja para outros países para poder buscar a sua formação acadêmica, para buscar as oportunidades profissionais, para buscar ali aquilo que você precisa na sua realização pessoal. Só que ao mesmo tempo que isso é muito positivo e as famílias se estimulam para que isso aconteça, você tem que ir mesmo, você tem que buscar seu caminho, você tem que crescer e tudo mais. Você tem que buscar a sua felicidade, colocando a felicidade como uma conquista financeira. Só que esses laços acabam se distanciando, acabam se afrouxando. E de repente a gente percebe que a Europa hoje é um país velho, como ele é chamado, o velho continente, uma quantidade muito grande de idosos, só que esses idosos sem a preocupação dos filhos. Então eles acabam optando assim, eu tenho uma boa aposentadoria, vou viver numa casa de repouso, aquela casa de repouso bem estruturada, que parece ali um clube 5 estrelas, né? Em que você vive bem e tudo mais, mas a questão não é o conforto físico. A pergunta é como é que estão os laços afetivos dentro daquela família quando se atinge essa idade. Já não se tem mais, cada um buscando o seu próprio caminho. Né? A Silvia mora na Alemanha e colocou para nós verdade, né? Só que nem vem ver como estão, né? Quer dizer, você está lá, a sua aposentadoria te mantém e fica por isso mesmo. O Wasserfall está na Suíça, né? Aqui raramente os filhos ficam com os pais em casa, eles vão para um asilo de idosos, né? É cultural. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil você vai, você tem ali o avô ou a avó, pelo menos de modo geral é assim, e a família reunida o tempo todo em torno deles. Mas aqueles que já não suportam mais essa convivência acabam isolando os seus idosos nos asilos, nas casas de repouso. Porque preferem viver assim. Né? A Abraço colocou para nós, né? Você está onde agora, Abraço? Da última vez você estava na Austrália, não sei para onde você foi. Né? Colocou para nós, né? Aqui tem filhas, né? Pode ter boa vida na velhice, né? Eu não tenho filha, né? Está na Argentina agora, né? É verdade, você foi para a Argentina. A Ana colocou para nós, né? E no Japão ficam em casa para cuidar dos idosos, que já é uma outra cultura também. Né, o Júnior lembrou para nós aqui, né, você já viu, né, um e-mail onde uma senhora vive no transatlântico ao invés de viver em um asilo? Não vi não, mas eu posso imaginar a vida que ela teve. Quer dizer, muito confortável, muito interessante, mas a pergunta é assim, mas e a família? Como é que fica? Como é que ficam assim os laços daqueles espíritos que reencarnaram com o compromisso de viverem juntos, de se auxiliarem mutuamente? Fica cada um vivendo no seu canto. Então, na verdade, eles optam assim, olha, eu estou muito bem assim, vivendo desse jeito. Só que contraria exatamente aquilo que faz parte da sua natureza. Né? Bom dia, pessoal que chegou, bom dia, Lua, bom dia, professor. Gilda, eu sou única. Então, pessoal, vamos lá, para a gente poder aqui colocar como base para nós o nosso Livro dos Espíritos. A minha colocou, mas às vezes vivem assim na própria casa, né? Pois é a consequência da relação que tiveram. Hoje a família, para nós, ela acaba sendo muito mais um fardo com essa necessidade de ser carregado do que hoje, consciencialmente, um grupo de espíritos que estão ali para se ajudarem. É muito difícil a gente ver hoje. Mas a parte positiva desse tipo de relação é que nas religiões, de um modo geral, a família tem é alvo de grande preocupação. Todas as religiões, a evangélica, católica, budista, hinduísta, shintoísta, islâmica, judaica, espírita, umbandista, candomblecista, seja lá qual for. Todas elas têm essa preocupação, a família como sendo o ponto principal que sustenta o ser humano.
Os espíritos têm essa preocupação. Quantos livros, quantos trabalhos já foram realizados para poder conscientizar cada indivíduo da importância dele fazer parte de um grupo familiar? Aqui então no nosso Livro dos Espíritos, questão 773, sobre laços de família, Kardec pergunta aos espíritos: por que, entre os animais, pais e filhos deixam de se reconhecer quando os últimos não precisam mais de cuidados? Kardec fez essa pergunta montando ali um paralelo entre a vida animal, que é sustentada pelo próprio instinto, enquanto que a vida familiar, que já envolve, além do instinto, a consciência e o afeto. Então, se os animais é assim, porque chega uma certa idade a gente sabe que é assim. Animal não fica se agrupando em família, eles formam bandos. Mas esses bandos têm ali um certo limite de dependência, de convivência, de respeito. Então, a resposta dos espíritos: os animais vivem a vida material e não a vida moral. Então existe ali uma atração entre esses seres até determinada idade por uma questão de sobrevivência. É instintivo, faz parte do ser humano. Mas eles não têm consciência do que está acontecendo. Para vocês terem uma ideia, para fazer uma análise do que é o pensamento animal, a gente lembra assim que, embora o animal tenha ali as primeiras sementes já desabrochando em suas consciências sobre inteligência, sobre afeto, porque quem tem animal sabe que isso acontece. O animal reage afetivamente aos seus estímulos, reage intelectualmente aos seus estímulos também. Então eles reagem de alguma forma. Eles não têm consciência de si mesmos. Eles não são serscientes. Basta você parar e ficar observando um animal. Mesmo que seja um documentário, você não tem animal em casa, assista um documentário sobre a vida animal. E para e fica observando o animal, tentando imaginar o que ele está pensando naquele momento. Será que ele sabe quem sou eu? Será que ele sabe o que eu estou fazendo? Quem são essas pessoas que estão do meu lado? Eles não têm essa noção. Inclusive, quando você pega um animal, só para a gente ter uma ideia, que sofre, por exemplo, um tipo de lesão que o força a uma amputação de um dos seus membros, ele não fica pensando assim: poxa vida, eu perdi minha perna, eu vou sofrer muito, já não é mais a mesma coisa. Ele simplesmente se adapta. Ele se adapta pela sua necessidade. Então ele, na verdade, ele sofre a limitação, mas ele não sofre moralmente aquela perda. Porque ele não tem consciência de si mesmo. Ele não conseguiu ainda desenvolver essa capacidade. Isso é uma característica do ser humano que já evoluiu consciencialmente para ter essa noção. A mesma coisa acontece com relação à sua vida em bando. Não se constrói um afeto com a profundidade que nós temos hoje. Existe a afinidade entre os animais, mas aquela história de pai e filho, isso acontece instintivamente. Continuam os espíritos. A ternura da mãe pelos filhos tem, por princípio, um instinto de conservação, aplicado aos seres que dão à luz. Quando esses seres podem cuidar de si mesmos, sua tarefa está cumprida, e a natureza nada mais lhe exige. Ou seja, é aquela dependência, os pais, por exemplo, cuidando dos filhotes. Depois que os filhotes atingem uma idade madura, cada um vai para o seu canto. Imaginemos uma cobra tendo afeto pelo seu filhote. Um passarinho tendo afeto pelo seu filhote. Nós não temos isso. Me dá um ok no som, pessoal, por gentileza? Só para poder orientar a Mia? Beleza, obrigado, professor. Então, nesse caso, a gente percebe exatamente isso. A natureza já não exige mais dele esse tipo de comportamento afetivo. É por isso que ela os abandona para se ocupar de outros que chegam. E aí, então, a natureza, por si mesma, vai dando ali continuidade na sua evolução. Questão 774. Há pessoas que deduzem do abandono das crias pelos animais que os laços de família entre os homens não são mais do que resultados de costumes sociais e não uma lei natural. O que devemos pensar disso? Uma pergunta interessante de Kardec. Porque ele diz assim: os animais, eles vivem, na verdade, nesses grupos, atraídos pelo instinto, atraídos por uma força da natureza. E os homens, da mesma forma, também reagiriam dessa forma? Na verdade, ele se mantém em casa, junto com a família, por estar acostumado a viver com ela?
Ou existe algo mais afetivo, existe algo mais consciente que faz assim com que ele deseje ficar perto daquelas pessoas? Resposta dos espíritos: o homem tem outro destino que não o dos animais. Por que, pois, querer sempre identificá-los? Essa primeira resposta é a seguinte: embora a natureza humana seja derivada daquela natureza primitiva dos animais, ele evolui intelectualmente, nos seus instintos, nos seus sentimentos, na sua razão. Ele vai criando consciência conforme os ciclos vão se passando e ele vai se desenvolvendo. Só que dificilmente nós podemos fazer uma comparação entre o comportamento animal e o comportamento humano. Nós podemos estudar a evolução de um nível evolutivo para outro, mas não podemos fazer uma comparação de comportamento de um ser para outro. Aquilo que os animais fazem dizem respeito às suas necessidades e à sua natureza. Aquilo que o homem faz já é mais exigente. Deixa eu ver aqui. Beto colocou, né, tem fêmea de gato que come seus filhotes sem motivo, né? Pois é, já aconteceu isso em experiência aqui em casa também. Isso não agora, mas há um tempo atrás. A gata simplesmente comeu seus filhotes. A gente fica pensando, mas por que isso tudo? A gente não sabe. Talvez os veterinários, né, se tiver algum veterinário de plantão, pode dar alguma resposta para nós, que tem ali especialidade em psicologia animal. Mas agem dessa forma, instintivamente. São reações que se tem? A gente não sabe. Tem mães que, por causa de transtornos psíquicos que acontecem pós-gravidez, acabam tendo esse mesmo comportamento com os filhos. A gente vê na televisão, só que a gente se choca. Como é que pode uma mãe abandonar seu filho? Como é que pode uma mãe assassinar seus filhos? Mas a gente não pergunta qual foi a reação que ela teve, qual é exatamente o transtorno que ela passa naquele momento para agir dessa forma. A gente muitas vezes vê um problema com superficialidade. A gente olha com simplicidade. Nossa, ela abandonou o filho, então vamos prender, vamos castigar e pronto. Mas o que a levou a agir daquela forma? Isso muitas vezes a gente acaba não percebendo. Então existem reações que acabam se desencadeando no indivíduo, no ser humano, assim como nos animais também, porque faz parte de um comportamento comum entre os dois. Só que em graus diferentes de comprometimento e tudo mais. Continua aqui para nós. Para ele, para o homem, há uma outra coisa além das necessidades físicas. Há a necessidade do progresso. Isso porque, né, a gente lembra sempre que quando se fala sobre a vida animal, cada ciclo de evolução dos animais, nós já conversamos sobre isso, é muito difícil para nós entendermos qual é exatamente o propósito da existência de um animal naquele momento, naquele local, viver daquela forma. Isso, por exemplo, nós temos espécies animais que voam, espécies aquáticas, espécies terrenas. Por que cada ser vive naquele local e de que forma que eles evoluem? Porque cada animal ele é dotado de um princípio inteligente. Assim Kardec perguntou também aqui no próprio Livro dos Espíritos se o animal tem alma. Porque o ser humano tem alma. E como é que a gente entende a alma? É aquela consciência, aquele ser que pensa, que sente, que raciocina. E a gente pergunta, os animais têm alma? Esse tema, inclusive, já foi tema de congresso, não apenas entre veterinários, mas inclusive dentro das religiões, que se pergunta, os animais têm alma? Se o animal pensa, se o animal sente, consequentemente ele tem alma. Não com a mesma complexidade da alma do ser humano. Porque esse princípio inteligente já evoluiu, atingindo esse nível superior. Mas os animais têm ali uma alma com a sua própria constituição, com os seus próprios elementos, que passam por um processo de evolução. Então, a princípio, nesse estágio inferior evolutivo, em que esses seres se encontram, as suas necessidades encarnatórias servem apenas para necessidades físicas e estimulando-os para essa evolução. O homem já não, você não encarna apenas para sentir os efeitos físicos. Você encarna para elaborar o seu futuro, você para elaborar os seus valores, você renasce para se submeter a experiências que são efetivas na sua evolução. Então são dois níveis diferentes. Então Kardec, quando colocou essa pergunta, é exatamente fazendo uma comparação daquilo que os animais agem, da forma como os animais agem e da forma como o ser humano age. Então para um, necessidades físicas. Para outro, não apenas necessidades físicas,
Que na verdade para o homem hoje, ele tem necessidade de se desprender das suas tendências materiais, das suas tendências físicas. Hoje os espíritos gostam de estar encarnados por quê? Porque fisicamente ele sente prazer. Aliás, fisicamente ele busca o prazer. O prazer é um estado psicológico. É uma sensação agradável que nós temos. Então você encarna buscando o quê? Os prazeres da sexualidade, os prazeres da agressividade, os prazeres da alimentação, das substâncias e das atividades. Ele precisa estar encarnado para satisfazer essas necessidades. Se ele não estiver encarnado, ele não vai ter contato com nada disso. Porque na verdade ele vai simular na sua consciência essa sensação. E seria mais ou menos como se você tomasse um refrigerante que você adora e ele não tem gosto de nada. Para os espíritos é a mesma coisa. Ele fica se iludindo tentando criar esse prazer, mas ele não consegue. E é por isso que sofre no mundo espiritual. O espírito vai lá e diz assim: eu preciso estar encarnado, eu preciso obsediar alguém, eu preciso absorver aquela substância. Porque não adianta eu ficar imaginando assim, o sexo no mundo espiritual. Se ainda o sexo para nós, a gente fala que o sexo de uma forma sublime, não da forma vulgar. A sexualidade para o ser humano, nesse nível evolutivo em que ele se encontra, serve para... Ele tem o objetivo de transmitir os sentimentos. Por que há relação sexual entre o casal? Não é apenas por uma satisfação física, mas é uma forma de você transmitir sentimentos. É a forma de nós materializarmos o nosso sentimento. E isso acontece na sexualidade, no momento em que você dá um abraço em alguém, no momento em que você dá um beijo em alguém, no momento em que você presenteia alguém. Nós estamos materializando os nossos sentimentos. Só que, de certa forma, depois você coloca de novo, a gente fala, Sandra. Tá? Então a gente pensa o que hoje? A sexualidade para nós ela tem um objetivo, mas o homem aproveita o sexo, por exemplo, o instrumento sexual, para se satisfazer, para buscar prazer. E no mundo espiritual ele não pode sentir isso. Ele não pode sentir fluidos, ele não pode sentir contatos. Daí então o espírito fica alucinado. Então ele precisa estar encarnado para poder evoluir. Só que nesse contato com o mundo físico ele acaba distorcendo a sua realidade. Deixa eu ver aqui, a Sônica colocou, não é por ter a chance de evoluir? Me explica melhor sua colocação, Sônica. Acho que você falou durante o momento que eu estava pensando em alguma coisa. Agora que eu desenvolvi o raciocínio, eu perdi um pouquinho do fio da meada. Quem tem chance de evoluir? Por o ser humano evoluir? Sim, o objetivo dele é evoluir. Só que ele não tem consciência para isso. Os espíritos? Sim, todos os espíritos vão evoluir. Todos os seres da natureza vão evoluir. Cada um no seu ambiente, cada um de acordo com a sua capacidade. E nós estamos para fazer isso. Para buscar essa evolução. Mas o grande problema é que nós não temos essa consciência ainda. Quando se fala em reencarnação, qual é a porcentagem da humanidade que pensa nessa questão da reencarnação, da reincorporação, da transmigração das almas, seja que nome for? Cada cultura tem um nome para esse processo de você voltar à carne. Mas qual é a porcentagem da humanidade que pensa dessa forma? Porque reencarnação para nós hoje, ela tem uma sequência interessante da gente pensar. Qual é a sequência? Primeiro eu tenho que pensar, eu sou um espírito? Se nós pensarmos que mais de 90% da população mundial tem alguma crença religiosa, nós imaginamos então que nós somos espíritos. Muito bem. Quando se fala em reencarnação, significa esse espírito voltar ao corpo físico. Pelo fato do espírito ser um domínio das religiões, a reencarnação acaba sendo entendida também como parte de religiões. Então tem religião que acredita, tem religião que não acredita. Só que se nós pensarmos hoje num processo de evolução do espírito, reencarnar independe de você acreditar ou não acreditar. Mas a minha religião não fala de reencarnação. Você vai reencarnar do mesmo jeito. Mas eu não acredito nisso. É um problema sério, porque você vai se surpreender. Então a gente tem que tirar esse conceito de reencarnação, ser uma ideia religiosa, mas ser parte de um processo evolutivo, que a nossa própria lógica nos leva a essa conclusão.
Se você pensar assim, não, mas o que a sua religião fala? Ah, porque eu estou aqui hoje, depois eu vou morrer e vou para o céu, vou para o paraíso. Que local é o paraíso? Ah, o paraíso é de espíritos perfeitos. Você é um espírito perfeito? Ah, eu não sou, mas quando eu morrer eu vou. Já começa então a criar uma certa incoerência. Uma certa incoerência com aquilo que diz respeito a essa lógica. Então por isso a gente tem que pensar o seguinte, a reencarnação faz parte de um processo natural. Se a humanidade hoje, eu assisti uma palestra uma certa vez sobre física quântica, ligada ao espiritismo, né? Acho que era pensamento quântico, uma coisa assim. E aí então uma palavra interessante, uma ideia interessante, que acabou sendo transmitida por aquele palestrante, ele dizia o seguinte, se a humanidade hoje tivesse consciência de que é um espírito reencarnado, vai com Deus, Sandra, bom dia, é um espírito reencarnado, e ele vai continuar reencarnando, nós mudaríamos radicalmente o nosso comportamento. Porque eu já não seria mais corrupto, porque eu sei que no futuro eu sofreria as consequências. Eu não seria mais agressivo, porque eu saberia que no futuro sofreria as consequências. Seria mais objetivo, seria mais produtivo, porque eu sei que no futuro isso voltaria a meu favor. Então nós teríamos uma mudança radical. E pelo fato de nós não termos essa consciência, a gente não pode dizer que os espíritos reencarnam buscando a evolução. Porque ele não tem consciência disso. Embora no mundo espiritual ele faça a sua programação, chegando aqui ele não sabe nada do que está fazendo. Então ele pode até pensar quando ele vem, mas quando ele chega ele já não sabe o que faz. Se tivesse essa consciência seria diferente. Então ele busca, voltando àquele nosso raciocínio original, ele busca, através da vivência no mundo físico, as oportunidades para crescer. Mas pelo fato dele estar muito mais envolvido nas sensações, nos prazeres, ele acaba deixando de lado o compromisso e fica, vamos dizer assim, brincando de ser feliz. Brincando de ser feliz pelo fato de preferir muito mais a facilidade, a tranquilidade e os prazeres do que necessariamente o seu crescimento espiritual. Por isso que é colocado para nós aqui, para ele, para o animal, para o homem, né? Há outra coisa além das necessidades físicas, há a necessidade do progresso. Porque hoje, em termos espirituais, nós nos comparamos às crianças hoje. A criança vai para a escola por obrigação, a criança chora quando não consegue alguma coisa, a criança tem que ser levada ao médico, a criança tem que ser estimulada a fazer as coisas porque ela não tem consciência das responsabilidades. Ela não amadureceu ainda psicologicamente, psiquicamente, intelectualmente. A mesma coisa acontece conosco que somos espíritos. Essa que é a questão. Só voltando um pouquinho ali, fazendo uma correção, a Mia colocou aqui para nós, né, que... Cadê você, Mia? Onde está aqui em cima que você colocou sobre o karma? Que você não gosta, né? Tem uma raiva dessa palavra karma, mas não tenha não. A karma é uma palavra que vem do sânscrito, uma língua do Oriente Médio, que fala exatamente dali da Ásia, né? E que fala exatamente sobre a ideia do retorno. Seria a lei do retorno, a lei de causa e efeito para todos nós. Então o karma, na verdade, é o retorno daquilo que se faz. Dentro da doutrina espírita, essa palavra ela é muito utilizada. E ao mesmo tempo que ela é muito combatida. Porque as pessoas dizem, mas o karma não é nada dito por Kardec. Tá, mas a ideia do karma é mais ou menos a ideia da lei de causa e efeito. Quando a gente vai lá para o budismo, para o hinduísmo, você tem o karma e tem o dharma. O karma seria as consequências negativas. O dharma, a consequência positiva. De um modo geral, o karma, então, vem como lei de causa e efeito. Tem pessoas que gostam de usar, tem pessoas que não gostam de usar, mas pensa na ideia que é mais interessante. Essa que é a parte produtiva da história, né? Então não se morda com isso não, que é tudo tranquilo. A gente tem assim aqueles espíritas, né, que não gostam dessa palavra, quando você fala assim, o karma, todo mundo fica, mas de onde você tirou isso? Pensa na ideia. A ideia é o que importa para nós, a ideia é que vai trazer essa consciência, né? Deixa eu ver aqui, legal, seja sempre bem-vinda, sou única. Tá? A gente está aqui todos os dias a partir das 9 horas da manhã. Então, continuando para nós aqui. Os liames sociais, ou seja, os vínculos sociais, são necessários ao progresso. E os laços de família resumem os liames sociais. Eis porque eles constituem uma lei natural. Deus quis que os homens, assim,
aprendessem a amar-se como irmãos. Então nós temos ali, viver em sociedade é uma coisa. Você viver em sociedade com laços estreitos, laços afetivos mais estreitos, dá ao homem a segurança. Porque ele não é capaz ainda de viver sozinho emotivamente. Ele precisa de vínculos mais próximos. Como eu comentei com vocês, o homem tem uma necessidade de confiar. Daí o resultado das frustrações que nós vivemos hoje, das decepções. Então o homem precisa confiar em alguém os seus segredos, precisa confiar a alguém as suas dificuldades, precisa confiar a alguém os seus sentimentos. Eu acho que é um sonho de todo mundo, você ter amigos e ter família em que você pode falar tudo o que você pensa, você recebe de volta exatamente aquilo que você espera, você não fica decepcionado, você não fica magoado, você não fica frustrado. Todo mundo tem essa necessidade, faz parte da nossa natureza. Então, na verdade, quando se fala em família, e é mesmo quando se fala em amigos, nós temos exatamente isso. Vamos nos aproximando por afinidade, e ali então nós podemos abrir o nosso coração. Só que, na verdade, a gente tem uma falha nesse nosso comportamento, porque a gente se esquece que nós depositamos muita confiança nas pessoas, e as pessoas ainda não têm capacidade de carregar essa confiança. E muitas vezes depositam grande confiança em nós, e nós não temos capacidade de carregar essa confiança. Então nós esperamos assim, olha, eu quero te dizer tudo e quero que você me responda afetivamente da forma como eu quero. Mas de repente eu não sou capaz de fazer isso. Aí todo mundo fica assim, fiquei tão decepcionado com ele. Só que na verdade a decepção partiu da expectativa que a pessoa cria em torno dos outros. Emmanuel tem uma passagem interessante no livro Vida e Sexo, que ele diz assim, só se desilude quem se ilude. Então, na verdade, pelo fato de nós trazermos essa carência, e aí voltando lá para cima naquela conversa que a gente já teve, a carência, na verdade, ela já é uma reação patológica. É um vazio que o indivíduo tem, que ele tem desespero para poder preencher. E hoje, com o mundo virtual, então nem se fala. As pessoas se envolvem com tal facilidade nessas relações, a gente vê hoje essas crianças, esses jovens, que se apaixonam, que fogem de casa, que fazem planejamentos, que se envolvem com gente que nem conhece. Porque busca isso, esse afeto, nesse ambiente. Então o que acontece hoje? Você busca, numa relação com outra pessoa, preencher aquele vazio que você não consegue preencher. Quando se fala em felicidade, a felicidade é uma conquista que só depende de você. Você tem que ser feliz com você mesmo, com o seu jeito de ser. Você tem que ser feliz com a sua capacidade de fazer as coisas. Você tem que ser feliz com aquilo que você realiza. Então você tem que se ver sozinho, num ambiente em que você diz assim, eu sou feliz comigo mesmo. Quando você é feliz com você mesmo, você é capaz de se adaptar em qualquer ambiente, conviver com qualquer pessoa. Agora, pelo fato da gente não entender ainda o que é a felicidade, porque a gente já conversou sobre isso, falar sobre essas teorias é sempre muito complicado, porque a gente confunde o que é o amor. O amor para nós ele tem significado sexual, de apego e de dependência. O amor não é aquele sentimento incondicional, aquele sentimento aberto que você pode oferecer para qualquer pessoa. A gente tem dificuldade para entender o que é caridade. Caridade para nós, ela sempre tem que ser assim, eu faço alguma coisa e eu espero que alguém reconheça aquilo que eu fiz. Eu dei um pedacinho de pão para as pessoas. E as pessoas têm que dizer, muito obrigado, você é muito generoso. Porque se ela não me disser isso, eu vou ficar magoado. Nunca mais dou pão para aquela pessoa. Por quê? Porque ele não disse obrigado. A história do cobertor, né, Brás? Então a carência a gente tem uma dificuldade para entender. E muito mais difícil ainda do que carência, a gente tem dificuldade de entender o que é felicidade. Porque felicidade para nós é prazer, é satisfação. É satisfação em ter alguma coisa, é satisfação de ter alguém do nosso lado, é satisfação de estar em algum lugar. Se eu sou rico, tem alguém que gosta de mim e vivo do jeito que eu quero, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. E se eu perco todo o meu dinheiro, eu continuo sendo feliz? Não porque a minha felicidade dependia daquelas posses, dependia daquela condição. Então, na verdade, eu não sou feliz. Eu vivia com prazer, eu vivia com conforto. Então a gente confunde alegria, conforto, prazer com felicidade.
E no Evangelho nós temos o seguinte, Jesus disse, a felicidade não é deste mundo. Aí todo mundo diz assim, mas eu sou feliz. Você é mesmo feliz? Você entende exatamente o que é felicidade? Então, pelo fato de nós não entendermos, nós vivemos essa satisfação, mas não conseguindo ainda preencher o nosso íntimo. Daí então, voltando para aquela questão da carência, significa o seguinte, as pessoas querem ser felizes, mas pelo fato de direcionarem a sua felicidade para a posse, para a posição, para a companhia, elas não conseguem se satisfazer. Eu tenho que trabalhar que nem um cachorro, ganho pouco, acordo cedo, o meu trabalho é uma droga, as pessoas que convivem comigo são chatas. Como é que eu vou dizer que eu sou feliz? Aí o que eu faço então? Eu começo a buscar outra forma de ser feliz, mas não entendi ainda que a felicidade não depende disso. E o fato de nós vivemos num mundo que exige de nós um comportamento de muita luta, de muito destaque, a gente não consegue parar e olhar para dentro de nós mesmos. A gente tem que viver ainda cumprindo as nossas necessidades, cumprindo os nossos compromissos. Eu não posso pensar em felicidade agora porque eu tenho que trabalhar para comprar comida do mês. Eu não posso pensar em felicidade agora porque eu tenho aquele aborrecimento com alguém com quem eu convivo. Então, na verdade, a gente não para pensar. E a filosofia oriental tem uma contribuição muito interessante, aquela parte da meditação. Para quem conhece Seishonoye, para quem conhece budismo, para quem conhece meditação, as pessoas param, se desligam do mundo interior e começam a fazer uma viagem interior. E a gente não faz isso com naturalidade. As pessoas param, entram naquele estado zen de tranquilidade. Ah, mas por que você está falando em doutrina oriental se você é espírita? O espiritismo é uma filosofia de vida, eu posso incorporar nela o que eu quero, desde que eu seja feliz. Aí então eu paro, faço a minha meditação, faço os meus exercícios, começo a me desligar das preocupações, embora elas existam, mas temporariamente eu preciso dar um tempo para mim. Eu não preciso dedicar o tempo todo para as contas e para os relacionamentos e para os horários. O relógio é o nosso maior inimigo. Ele é um tormento na nossa vida. Porque ele está o tempo todo dizendo, olha a hora, está atrasado, corre mais, olha, está atrasado, vai mais rápido. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer? Parar um pouquinho. O relógio é meu amigo. Eu tenho que fazer dele meu parceiro. E não o meu tormento. O relógio está ali, mas sou eu que controlo ele. Não é ele que me controla. Aí então eu começo a ter uma vida diferente. Uma visão diferente daquilo que eu quero. Aí eu começo a entender o que é ser feliz. E não me atormentar em busca da felicidade. Um pensamento de Gandhi que dizia assim, não existe caminho para a felicidade. A felicidade é o próprio caminho. Ou seja, eu começo a ser feliz nas minhas escolhas. E naturalmente eu vou construindo a estrada que eu quero. Quando eu olhar para trás eu vou fazer assim, esse é o caminho feliz. Que eu construí. Mas a gente fica naquele caminho de pedras e espinhos, olhando para o alto de uma montanha e dizendo assim, eu tenho que chegar na felicidade, eu tenho que chegar na felicidade. Eu não tenho que chegar, eu posso caminhar com a felicidade. Muito bem, voltando ao nosso raciocínio inicial. Obrigado, pessoal. Voltando para o raciocínio inicial. Pelo fato de nós não sermos felizes, do modo como nós gostaríamos, nós então alimentamos uma carência crônica. Todos nós somos carentes de alguma forma. Tanto é assim que nós já nos decepcionamos com as pessoas já se decepcionaram conosco. Todo mundo é assim. Obrigado, Cindizinha. Todo mundo é assim. Traz uma carência num grau maior, num grau menor. Quando a carência é muito grande, muito grave, aí então já se torna um estado patológico mais avançado. Quando a carência é branda, a gente ainda fica aborrecido, fica com aquele orgulho, aquela coisa toda. Mas tudo bem. A gente falava sobre depositar nas costas do outro grande responsabilidade. Então nós queremos, nesses laços afetivos, construir vínculos profundos com as pessoas. Mas não pelo fato da gente querer fazer uma relação saudável, mas é desesperadamente fazer com que as pessoas preencham aquilo que falta dentro de nós. Só que elas não podem preencher. Eu não posso dizer para alguém, você precisa me amar. Mas a gente nunca perguntou para as pessoas, você precisa de amor? Então a gente fala assim, você precisa me amar, você tem que me amar, você tem que fazer isso, você, e a gente começa a atribuir responsabilidades para as pessoas que estão do nosso lado. E quando as pessoas não conseguem cumprir aquilo que a gente espera delas, pelo fato delas também precisarem, a gente começa então a se magoar.
Daí então que as relações familiares hoje, que deveriam ser mais próximas, mais estreitas, se tornam na verdade ambientes de muito tormento. Só que pensam em si mesmo, Highlander, bom dia, pensam em si mesmo esperando que os outros preencham. A gente não pensa em si mesmo assim da forma, eu penso em mim mesmo, o que eu posso fazer por mim? De que forma que eu posso me amar? A gente pensa o contrário, eu preciso, eu quero, façam por mim essas coisas, e começa então a cobrar. E isso reflete o quê? Nas nossas relações. Nós dependemos das relações, só que nós não sabemos nos relacionar. Olha só a grande imperfeição, o modo como nós nos comportamos. E por que isso tudo? Que a gente está tão acostumado a viver assim, instintivamente, esperando sempre as coisas virem para nós, que a gente se esquece de fazer as coisas ao contrário. Então, na verdade, nós precisamos fazer uma reeducação. A pedagogia espírita, que é uma área de estudos muito interessante, não é pedagogia no que diz respeito à escola, à didática escolar, mas é a pedagogia de fazer assim, aprenda a viver como espírito. Como é aprender como espírito? É você ser um ser independente, um ser completo, que só precisa se conscientizar da sua natureza. E aí então vem as reflexões, desenvolver-se intelectualmente, desenvolver-se psicologicamente, fortalecer a sua estrutura emocional, para você perceber que você não tem dependências, mas você tem muito a oferecer. Aí surge uma personagem como Jesus, que ele não dependia de ninguém, ele veio oferecer. Olha, tomem amor, tomem sabedoria, tomem auxílio. E veio oferecer. Aí a gente faz uma comparação do grau evolutivo de um espírito daquela envergadura com a nossa condição. Porque a gente quer. E ele ofereceu. Esse é o objetivo para todos nós. Alcançar aquele equilíbrio íntimo, aquele equilíbrio pessoal, para poder saber viver. De entender que as pessoas têm as suas limitações, que as pessoas têm as dificuldades, também trazem as suas carências, trazem os seus sonhos, trazem as suas frustrações. Cada indivíduo tem a sua história pessoal. E aquilo que ele é hoje é o reflexo de todas as experiências que ele já vivenciou, que a gente não conhece. Porque a gente olha aquele indivíduo que está aqui do nosso lado naquele momento. Mas por mais que a gente conviva, por exemplo, em família, de ter ali pais, de ter irmãos e tudo mais. Eu conheço meu irmão, eu conheço meu filho, eu conheço meu pai. Você conhece exteriormente, mas você é capaz de sondar o que se passa dentro do coração daquela pessoa? O que se passa na sua mente? O que ele já desejou fazer que ele não conseguiu? O que o levou naquele estado de tristeza? Mas nós fomos criados juntos, recebemos a mesma educação, só que cada um viveu emocionalmente de um modo diferente aquela experiência. Quando a gente tiver consciência de que nós somos a somatória de várias situações, que nós não podemos exigir do outro aquilo que ele não pode oferecer, a gente vai conseguir prestar atenção em nós mesmos, naquilo que nós somos capazes de fazer. Mas nós somos eternos pedintes. Eu quero, eu preciso, façam por mim, etc. e tal. Como é que está o som, pessoal, por gentileza? Para confirmar aqui. Está tudo limpinho, né? Beleza. A Beth colocou em cima para nós, né? É na vida íntima, no desabrochar de nossas potências, de nossas faculdades, de nossas virtudes, que está o manancial das felicidades. E Leon Denis falou isso e mais uma legião de espíritos sábios que disseram a mesma coisa. É dentro de nós mesmos. Conhece-te a ti mesmo e conhecerá todos os segredos dos deuses e do universo. Lá no portal de Delfos, na Grécia. Conhece-te a ti mesmo. Na verdade, a gente não se conhece. A gente sofre e desesperadamente pede ajuda. Calma, para um pouquinho. Primeiro busca dentro de você mesmo. Quando se fala em psicoterapia, ele é um processo muito interessante, porque nós somos conduzidos a uma viagem interior. Por aquele orientador, por aquele profissional. No passado, quando você falava que você é o psicólogo, você era meio maluco. Você vai no psicólogo, todo mundo ali, isso pega, sai de perto. Hoje, fazer terapia virou moda. Só que o detalhe, as pessoas não estão entendendo por que estão fazendo psicoterapia. Elas fazem para parar de sofrer. Só que a causa do sofrimento, que é essa carência, esse egoísmo, esse individualismo, elas não conseguem tratar, porque elas não se deram conta ainda desse comportamento. Quando você começar a se ver como um espírito,
Porque as pessoas não se veem assim. Ela se vê como uma pessoa, o corpo, desculpem, o corpo, a matéria, a posição. É assim que ela se vê. Quando ela fala assim, peraí, eu não sou esse corpo. Eu sou um espírito imortal, que já viveu muito e ainda vai viver muito. E aquilo que eu faço hoje vai refletir naquilo que eu vivo. Quando ela começar, então, exatamente, nesse caso, Miriam, você lembrou bem, vira uma sensação de uma sessão de desabafo. A pessoa vai em terapia para reclamar e para chorar. Ela não vai para olhar para dentro dela mesma. Peraí, por que eu sou infeliz? Ele não pergunta assim por que eu estou sofrendo. Ele tem que perguntar por que eu sou infeliz. Você é infeliz primeiro porque você coloca os seus objetivos em lugar errado, porque você se comporta perante você mesmo de modo errado, porque você se comporta de um modo equivocado com as pessoas com quem você convive. Reformula a sua vida pensando que você é muito mais do que esse momento que você vive agora. Claro que tem problemas, que são problemas sérios daquele momento, mas grande parte do nosso sofrimento somos nós que criamos. Não são problemas que vêm ao nosso encontro, são problemas que nós criamos do nada. Todo mundo diz assim, mas viver naquela família é um karma para mim, né, Mia? É um sofrimento, é uma angústia. Tá certo, muitas vezes aquele encontro entre aquelas pessoas acaba sendo realmente um encontro difícil, que é um encontro de resgate, é um encontro de necessidade, mas muitas vezes ele cria tanto problema que ele não se dá conta disso. E Kardec coloca isso para nós lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E tem um trecho que ele fala assim de problemas que são criados no passado e problemas que são criados no presente. E 80% ou mais dos problemas que nós vivemos hoje são problemas que nós criamos. É a nossa forma de viver que cria essas dificuldades. E nós somos seres que vivem em sociedade. Por que isso tudo? Porque nós não sabemos nos relacionar. O professor colocou, não entendo certas pessoas. Sabem que tem um problema e não procuram resolver. Ora, se eu reconheço o meu problema, eu preciso solucioná-lo. Não consigo sozinho, procuro ajuda. Matemática simples, né, Hermes? Só que pelo fato da gente viver nessa vida tão atribulada, a gente não se dá conta. As pessoas não conseguem ver aquilo que acontece. Aí tem que chegar num terapeuta, pagar a consulta para ele dizer assim, escuta, vamos resolver seu problema? Você salvou minha vida. Por que você não fez isso sozinho? Porque eu não tinha essa visão. É essa falta de visão, a falta de autoconhecimento. A Márcia colocou, a gente pode trazer remanescências de vidas passadas que nos afetem hoje? Nós somos o passado encarnados no presente, Márcia. Não é remanescências, você traz todo o conteúdo que você adquiriu durante toda a sua existência. Desde aquilo que te faz feliz, daquilo que te faz infeliz. Tudo é consequência do passado, somado com as escolhas que você faz no presente. Uma palestrante fala isso, nós somos o passado em forma de presente. Só que nós estamos também construindo o nosso futuro. Se eu agir de um modo diferente agora, certamente eu vou ter um futuro diferente. Olha, eu já sofri tanto no meu passado, então pensa e começa a agir diferente. Na próxima vivência que você tiver, você vai dizer assim, a minha vida está tão leve, eu devo ter feito coisa boa no passado. E fez. Então, como nós conversamos ontem aqui no nosso estudo, eu posso não me lembrar dos fatos que me envolveram no passado, mas eu absorvo todas as experiências que eu vivenciei. Somos herdeiros de nós mesmos, Joana de Ângeles. Nós somos herdeiros de tudo aquilo que... Quando a gente acaba a nossa encarnação, a gente assina um atestado. Um testamento, desculpem. A gente assina o nosso testamento. E tudo aquilo que a gente fez fica guardadinho esperando a próxima. Aí a gente chega assim na próxima, imagina assim, você faz uma viagem, aí você volta e vai naquele guarda-bagagem, né? Aí você abre o armário e encontra aquela caixa. Quando você abre a caixa, você fala, é essa porcaria que eu vou ter que usar? Foi a porcaria que você deixou. Aí eu falo assim, olha, eu vou pegar minha caixa e vou guardar no meu armário e vou colocar assim, mais compreensão, mais amor, mais sabedoria, mais paciência, todas aquelas coisas bonitas que a gente sempre lê no Evangelho, né? E aproveita e coloca o Evangelho assim em cima para deixar ele bem guardadinho. Fecha e faz a sua viagem pelo mundo. Quando você voltar, você vai encontrar, uau, que coisa legal que eu ganhei. Na verdade, você não ganhou, você guardou. É uma conquista sua aquilo lá. Então, tudo aquilo que a gente constrói,
De preferência aberto, exatamente. Coloca, mas não coloca empacotado não. Põe em cima e é aberto e reganhado. Para ser a primeira coisa que você vai ler. E a gente consegue viver de um modo diferente. Né? Bom dia, Pipoca. E aqui para a gente poder fechar, pessoal. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Se as famílias hoje estão começando a se desestruturar, se as famílias hoje estão começando a se distanciar, criando essa distância entre os seus membros, qual vai ser a consequência disso? Qual vai ser a consequência da gente não entender a importância de nós vivermos dentro desse círculo, convivendo com aquelas pessoas que são especiais para nós? Os espíritos respondem com bastante objetividade. A recrudescência do egoísmo, ou seja, o renascimento do egoísmo. O egoísmo significa o culto ao próprio ego, a valorização, a supervalorização de si mesmo. Não a valorização. Valorização é a autoestima. A supervalorização de si mesmo já é o egoísmo. Já é a autoilusão. Se hoje nós começamos a afrouxar os laços de família, começamos a achar que família não é importante, que eu só estou ali o tempo que eu preciso, depois eu vou cuidar da minha vida, olha só o pensamento. Eu vou cuidar da minha vida. Quer dizer, eu sou importante, eu e eu. E quando eu precisar? Quando eu precisar, eu pago. E se você não puder pagar, aí eu me ferro. Aí eu sofro. E aí eu choro. Então esse eu, na verdade, essa ideia do super indivíduo é uma ilusão que nós criamos. Pelas circunstâncias que nós estamos vivendo hoje. Então, na verdade, nós precisamos reformular a nossa sociedade, reformular o nosso pensamento, reformular os nossos valores. Porque assim nós vamos ser individualmente felizes. Nem eu, Luísa, não gosto porque muitas vezes a gente encontra a realidade, a gente pega todo esse ensinamento e começa a fazer uma comparação nas experiências que a gente vive, e realmente quando se fala nessa questão de sociedade, é uma ferida aberta para todo mundo. Às vezes uma ferida infeccionada, às vezes uma ferida só inflamada. Mas todo mundo tem essa dificuldade para lidar com isso, é porque a gente não encontra as pessoas que a gente gostaria de encontrar. As pessoas que a gente gosta eventualmente partem. As pessoas que a gente não gosta ficam ali cutucando a nossa vida. Então é um assunto sempre difícil para todo mundo. Mas na verdade é assim, muito bem, a circunstância é essa. Eu posso reagir de uma forma positiva ou de uma forma negativa diante desse quadro. E normalmente a gente age de uma forma rebelde. Porque eu não quero, porque eu não aceito, porque é impossível, porque eu não suporto. Calma, pense e fala, bom, essa é a situação. Qual é a melhor forma de viver essa situação? Então a gente pode começar a construir de um modo diferente e aprender com aquela experiência. É difícil para todo mundo? Sem dúvida que é. Não existe fórmula matemática. Ninguém vai chegar em casa hoje e dizer assim, nossa, depois do estudo que a gente fez lá hoje, eu começo a pensar de um modo diferente. Você pensa de um modo diferente, as pessoas continuam pensando do jeito que elas pensavam antes. Então, se o problema não muda, somos nós que devemos mudar diante do problema. Porque aí as coisas começam a agir de um modo diferente. Eu começo a tomar conta do controle. E não as coisas começam a tomar conta de mim. Esse é o ponto fundamental. Meus amigos, fechando por aqui então o nosso trabalho, para a gente poder aqui cumprir aqui o nosso tempo, né? Então hoje nós estudamos sobre os laços de família, que fazem parte da lei de sociedade, e o nosso próximo encontro na quinta-feira vai tratar da lei do progresso, que também é um assunto bem interessante, que fala sobre sociologia, que fala sobre história, sobre culturas, antropologia, é um assunto muito, muito legal da gente trabalhar. Então a gente fecha por aqui o nosso trabalho, lembrando mais uma vez que a nossa amiga Vaninha foi ali cumprir um comportamento cívico, né, um comportamento social muito valoroso. Como eu dizia no início do nosso trabalho, vocês que chegaram depois, nessa época de grande carnaval, principalmente nas grandes cidades, nessa época de festa do carnaval, normalmente a gente se depara com muitos acidentes, a gente se depara com muitas tragédias, e os bancos de sangue, que são instituições importantíssimas para a recuperação da saúde das pessoas, sofrem uma deficiência muito grande na sua reserva. Então, quem puder doar sangue nessa época do ano, tiver oportunidade, façam isso. Porque existem ali muitas pessoas vão aparecer precisando dessa doação. E hoje a gente vê na televisão assim que abrem as gavetas, e a gente vê assim 1 a 2 bolsas de sangue esperando 500 pessoas para serem atendidas.
Tá, então quem puder, a Vaninha foi fazer isso hoje, como eu dizia, hoje de manhã ela foi doar sangue lá para dar essa contribuição. Então quem puder participar disso, tiver oportunidade, vá, faça a doação, sua doação. Vai ser assim, algo muito positivo para aqueles que precisam. Né? Pode ir na boa, isso é muito legal, é só uma picadinha, não dói nada e a contribuição é enorme. A Andréa colocou para nós ali como é que vai ser a rotina do carnaval. Andréa, a gente vai parar na segunda e terça-feira, tá? Por causa a rotina fica muito complicada da gente fazer o estudo aqui na parte da manhã, mas quando for na quarta-feira, aí a gente está de volta por aqui. Tá? Então sábado, domingo, segunda e terça, a gente dá uma pausaldinha por ali. Júnior, sabe qual é a forma que a gente faz para poder, quando a gente não pode doar sangue? A gente começa a fazer propaganda para quem pode. Eu não posso doar, mas eu conheço um monte de gente que pode. Começa a fazer uma pilha em cima do pessoal. Pessoal, vamos doar sangue porque vocês podem. E assim a gente vai fazendo. Melhor coisa que a gente faz. Né? Então é isso, pessoal. A gente vai fechar por aqui então. A nossa amiga Betinha vai fazer o encerramento para nós. E lembrando que amanhã, então, quarta-feira, a gente vai fazer o estudo do nosso livro dos médiuns.